Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Estamos aqui no nosso curso Construindo Mapa Verso. Se você não assistiu todas as nossas semanas anteriores, vai aparecer um card aqui em cima. Estamos na aula 1 da semana 10 e agora, a partir dessa semana, a gente vai começar a trabalhar na construção do case que a gente viu na semana anterior. Na semana 9, a gente viu muita aplicação interessante aí falando de logística, inteligência artificial, otimização. É uma playlist bem legal, vai aparecer outro card para ela, tá? E aí, pessoal, eu convido vocês também a se inscreverem, curtirem o canal, comentarem, para a gente ter um retorno, para a gente saber o que vocês estão achando, se está bom, se não está bom, para a gente sempre aperfeiçoar o nosso conteúdo, tá? Agradeço aí. Se você já conhece o nosso canal, se inscreve, comenta, faz, enfim, curte. Se você não conhece ainda, essa é uma excelente oportunidade para você conhecer o nosso canal. Tem várias outras playlists também, muito interessantes de estatística, cálculo numérico, Python, enfim, tem muita coisa legal. Na descrição do vídeo, você tem um monte de referências de materiais que você pode acompanhar e verificar, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que tudo que eu vou falar aqui também vai estar na descrição do vídeo ou no nosso site desse curso, que é livre gratuito. E o que eu vou fazer agora, pessoal, é o seguinte: eu vou pegar e vou começar a construir uma modelagem matemática para o problema de logística da soja, tá? Especialmente a questão da capacidade referente ao fluxo de soja, tá? Então, o que é importante aqui a gente entender? É importante a gente entender que esse modelo matemático vai fornecer uma visão mais de longo prazo, em questão de anos ou questão de meses, para o fluxo da soja seja adequado. Só que a gente vai começar simples. Eu vou começar com alguns conceitos, tá, de pesquisa operacional. Tem um outro curso que a gente está planejando, está sendo lançado em paralelo também livre e gratuito, de pesquisa operacional. Você não precisa fazer esse outro curso. Em princípio, a gente vai enfatizar em aplicações práticas para modelagem matemática. Vai ter também prática de Python. Enfim, ao longo dessa semana a gente vai fazer várias coisas para ajudar você nisso daí. Então vamos à nossa aula de hoje, pessoal. A gente vai começar simples nessa questão da modelagem matemática. A gente vai começar sempre com cases bastante didáticos e, digamos assim, intuitivos e com dados, para que a gente possa ter um melhor entendimento dos conceitos, tá? Então, o que é esse primeiro case aqui, pessoal? É o que a gente vai falar de plano de produção. É um plano de produção bem simples, mas ele vai ajudar a gente a ganhar essa capacidade, esse raciocínio, para fazer a modelagem matemática, que a gente chama de pesquisa operacional ou programação linear, tá? Então, a primeira coisa aqui, pessoal, é a gente entender que a gente pegou uma fábrica, vamos supor ali que a gente tem uma fábrica localizada em algum lugar aí da cidade de São Paulo, tá? E nessa fábrica, na verdade, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa decidir qual é a quantidade que a gente vai produzir de cada produto. Então, na verdade, aqui, pessoal, a gente tem uma produção X1 e X2 referente a dois produtos P1 e P2. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem que decidir quanto que a gente vai produzir. A nossa tomada de decisão vai ser orientada, de forma mais simples aí, ao lucro. Então, a gente sabe que para cada produto, por exemplo, o produto P1, eu tenho um lucro por unidade de R$ 5. Já o produto P2, o lucro por unidade é de R$ 2, tá? E aí o que acontece? Bom, mas só que acontece que a gente tem que olhar também, não só a questão do lucro, mas a questão do uso de recursos. Por quê? Porque se fosse só olhar lucro, eu só faria produto P1 e tudo bem. Mas a gente quer fazer a melhor utilização dos nossos recursos, e nesse caso, o que a gente vai olhar vai ser a capacidade das nossas máquinas, tá? Então, como eu falei, um problema mais simples, mas que vai ajudar a gente a ganhar esse raciocínio matemático. Então, para a máquina 1, o que a gente tem? A gente só pode processar apenas o produto P1, tá? E a capacidade máxima dessa máquina é de 3 unidades de tempo. Tá? Então, a gente está olhando quanto tempo a gente tem para essa máquina para fazer o processamento apenas do P1. Já para a máquina 2, pessoal, a gente tem só a possibilidade de processar o produto 2 e ela tem uma capacidade de 4 unidades de tempo. Tá? E algo que é importante a gente mencionar é que nessas duas máquinas, você vai gastar para cada produto que você for fazer uma unidade de tempo para processar cada produto, tá? Bom, agora tem uma máquina 3, pessoal, e essa máquina 3 é importante a gente frisar agora que ela vai ter um diferencial. Ela pode processar,
ela pode processar tanto P1 quanto P2, e ela é uma etapa de finalização desses produtos, ou seja, o P1 tem que passar pela máquina 1, o P2 tem que passar pela máquina 2, agora eles dois têm que passar pela máquina 3, certo? Então ela é uma máquina comum no fluxo de produção, só que aí ela é uma máquina que vai processar tanto P1 quanto P2, e ela é compartilhada, portanto, e ela tem uma coisa importante. O que é essa coisa importante? Ela tem uma capacidade máxima, tá? De 9 unidades de tempo. Outra coisa importante é que nessa máquina, o tempo que você vai utilizar para processar o produto P2 é de 2 unidades de tempo, é o dobro do que você gasta para processar o produto 1, e para processar o produto 1 você vai gastar 1 unidade de tempo, tá? E aí o que acontece? Eu quero obter o plano de produção que vai maximizar o meu lucro, sujeito às restrições de capacidade das máquinas. E é essa lógica que eu coloquei para vocês, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui qual é a lógica de produção do produto 1. Vamos colocar aqui de forma bastante simplificada, vamos falar assim, para entender. Então aqui eu tenho o produto P1, a matéria-prima, na verdade, passa pela máquina 1, vai gastar 1 unidade de tempo para cada produto 1, ou matéria-prima destinada a virar produto 1. Passou esse produto processado ali da máquina 1 para a máquina 3, você vai gastar mais 1 unidade de tempo para finalizar a produção desse produto 1, certo? E aí, com isso, você tem 1 unidade de produto 1, tá? Então, o que significa isso? Se eu quiser fazer 3 unidades do produto 1, eu passo essas 3 unidades da máquina 1 e vou gastar 3 unidades de tempo, tá? Passando essas 3 unidades de tempo, pessoal, agora vamos supor que eu coloque essas 3 unidades dentro da máquina 3 para finalização. Então, eu vou gastar 3 de 9 unidades de tempo disponíveis dessa máquina 3, certo? E consigo aí 3 produtos P1 ao final. Lembre-se aí que eu estou no máximo da capacidade da máquina 1, né? A máquina 3 eu ainda eu tenho uma sobra, eu tenho uma folga, que a gente fala, né, o termo correto, mas, enfim, é o máximo que eu posso fazer. Só que eu não tenho só o produto 1, eu tenho o produto 2. Vamos dar uma olhada no produto 2 também, tá? Então, aqui, ó. Então, olhando apenas o produto 1, esse é o fluxo de produção do produto 1, né? E aí, o que acontece aqui, ó, porém, existem capacidades das máquinas que limitam a produção de P1. É a solução que produz somente P1, maximizando a capacidade de produção para P1, tá ali. Agora, vamos supor, pessoal, que eu vou olhar o fluxo de produção de P2, tá? Então, eu vou olhar o fluxo de produção P2. Fluxo de produção de P2 e aí você tem aqui uma bolinha vermelha sendo processada pela máquina 2, gasta 1 unidade de tempo. A máquina 3 vai gastar 2 unidades de tempo, tá? E com isso, você tem um único produto 2, tá? Então, veja isso. Eu gastei 2 unidades da máquina 3. E aí vem a pergunta, quantas unidades eu poderia processar somente do produto 2, tá? Então, aí, se eu colocar 4 unidades de matéria-prima para virarem produto 2 na máquina 2, eu vou gastar 4 unidades de tempo da máquina 2, ou seja, vou na capacidade máxima do tempo dessa máquina, passo esses produtos semi-acabados pela máquina 3, isso vai me dar 8 unidades de tempo do total que eu tenho ali 9, então eu posso processar. E aí, com isso, eu tenho, ao final desse processo, 4 unidades do produto 2. E aí, o que você tem que fazer? Só que eu não posso produzir só um ou dois. Ou será que vale a pena fazer só um ou só dois? Um mix de produção. E é isso que a gente vai avaliar, tá? Então, se eu produzir somente P2, é isso que eu vou ter. É essa solução que você está vendo aqui embaixo, tá? Só que aí entra a questão. Vamos supor agora, de forma mais geral, que você tem um valor x1 e x2. Ou seja, você não sabe a priori qual que deve ser o valor que você vai produzir de P1 ou de P2. Você quer determinar esse mix de produção. Pode ser que o mix seja x1 igual a 3 e x2 igual a 0, que foi a primeira solução. Ou a segunda solução, que foi x2 igual a 4 e x1 igual a 0. Mas pode ser uma mistura disso. Tá? Lembre-se, você quer obter aquilo que vai te dar o maior lucro aqui nesse caso. Então, como é que a gente vai organizar isso do ponto de vista matemático, do ponto de vista algébrico? Isso é um problema que envolve uma álgebra, né? Eu posso representar com uma notação matemática esse problema, que vai me ajudar muito,
Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu estou conjugando os fluxos de P1 e P2 e vou colocar isso em forma algébrica. Né? E lembrando sempre que o lucro é o que é o nosso objetivo aqui, que eu quero maximizar. Tá? Então, vamos colocar isso, pessoal. O que eu vou fazer? Tudo aquilo que eu falei agora, aquilo que estava em português, que era uma redação de 20 páginas, eu vou colocar numa notação compacta. E não há nenhuma dificuldade nisso, desde que eu saiba interpretar o que eu estou falando. Então, vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Eu tenho o número de produtos P1, que é representado por essa variável x1, e eu tenho aqui a capacidade máxima em termos de tempo da máquina 1. Tá? O que está implícito aqui? Está implícito que eu estou multiplicando aqui x1 por um fator de tempo. Eu transformo produto em tempo, ou seja, quanto tempo eu vou gastar para fabricar aquele produto, aquela quantidade x1 de produto 1. E aí é por isso que esta inequação faz sentido. Por quê? Porque ali eu estou verificando a minha capacidade máxima de produção em tempo e conjugando com a quantidade de produto P1. Tá? Agora, da mesma forma aqui, pessoal, eu poderia fazer essa verificação. Então, estou reescrevendo tudo aquilo que eu falei por meio de inequações. Tá? E aí, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu posso fazer isso que eu fiz para a máquina 1, eu posso fazer para a máquina 2. Tá? Então, a máquina 2, como é que ficaria isso, pessoal? Eu pegaria aqui, ó, x2 menor ou igual a 4, implícito também uma unidade de tempo, né? E não pode ser menor que zero, não pode dar negativo. Aqui também, ó, não pode ser negativo. São as restrições de não negatividade que você tem que colocar, tá? Para que não dê soluções esquisitas. Tipo, faz menos 2 produtos, não tem como. Essa restrição aqui, pessoal, é uma restrição referente à capacidade da máquina 3. Então, eu tenho 9 unidades de tempo disponíveis, eu tenho x1, ou seja, cada um produto que eu fabricar, vai consumir uma unidade de tempo desta máquina. Agora, cada produto 2 que eu fabricar nesta máquina, ou que passar por esta máquina, vai consumir 2 unidades de tempo. É assim que eu descrevo algebricamente, usando as minhas variáveis x1 e x2, este problema, as restrições desse problema. E em termos de função objetivo que eu quero maximizar, o lucro é o lucro Z, eu escrevo que é uma variável Z, igual a 5x1 mais 2x2. Tá? E este é o lucro que eu obterei ao total, propondo aí uma solução de x1 e x2. Muito bem, pessoal. Então, esta é a nossa função objetivo. Vou reunir tudo isto num único quadro. E aí o que eu obtenho é como que é um problema clássico de pesquisa operacional, de programação linear. Por que programação linear? Porque a função objetivo é linear e as restrições são lineares. E aí como é que eu descrevo? Sempre eu tenho uma função objetivo, variáveis e restrições. As variáveis de decisão são aquilo que você decide. As restrições são referentes ao conjunto de recursos, de disponibilidades que você tem, aos parâmetros do seu problema. Assim como a função objetivo também são seus parâmetros, mas referente ao seu lucro, aqui no caso, poderia ser o seu custo, que aí no caso você deveria minimizar. Então, pessoal, é importante você saber fazer essa leitura através não só da parte algébrica, mas também saber interpretar estas inequações. Então, verificar, aqui é a quantidade do produto P1, ou quantidade do produto P2, isso é o lucro, ou isso aqui é a capacidade da máquina 1, capacidade da máquina 2, capacidade da máquina 3. Não negatividade, impedir soluções esdrúxulas ou estranhas, negativas, não posso. Tá? Muito bem. Então, esses são os significados das equações, pessoal, que você deve utilizar. E aí o que acontece? Eu posso pegar todo esse conjunto de inequações e esta função objetivo e através de um gráfico, de um plano cartesiano, consigo descrever as possibilidades de solução, que é o gráfico que está aparecendo aqui, que é o que a gente chama de região factível, região das ações que eu consigo executar com os recursos que eu tenho. E isto vai ser visto na próxima aula, porque a gente vai trabalhar o que a gente chama de método gráfico. E aí, essa aula já foi bem interessante, já demos o nosso V0 para vocês verem um problema aplicado usando programação linear, pesquisa operacional, especificamente programação linear,
Próxima aula a gente vai mostrar como é que a gente resolve graficamente este problema. É isso. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!